a conta e já vou preparar uma parecidinha para você. Deixa eu colocar ela aqui. Considera a seguinte expressão numérica, qual que é o valor de A sobre B? Bem, você está no nono ano, né? Ou é o oitavo? Tô no oitavo. Isso. Então você já deve ter aprendido a encontrar o valor do X, né? Isolando o valor do X. Uhum. Daí, então, muito legal. Quando a gente tem uma equação, a gente consegue encontrar o valor do X isolando ele. Se a gente tem duas letras, por exemplo, o X e o Y, nós podemos resolver um sistema de equações e encontrar o valor do X e do Y. Só que aqui nesse problema nós temos uma equação só e duas letras, então é outra situação, Sim. né? E daí o que que acontece? Muita gente se perde nessa, porque acha, meu, como é que eu vou encontrar o valor de duas letras? Como é que eu vou fazer? Não tem como. De fato, não tem como encontrar o valor separadamente de A e de B, é impossível, tá bom? O que a gente vai tentar fazer aqui é encontrar exatamente o que o problema está pedindo, A dividido por B. Então a gente vai ficar manipulando as contas para que apareça A dividido por B. Quando aparecer A dividido por B, então chegamos na resposta, beleza? Beleza. Então, para eu ser bem sincero com você, eu não sei exatamente o caminho que eu vou seguir aqui. Então, eu vou ir manipulando, manipulando, e a hora que eu chegar em algo interessante, beleza. Porque, para começar, né, tem um negócio muito estranho acontecendo aqui. O A multiplica o B. Sim. Ele não está dividindo o B. Então, isso aqui já começa esquisitíssimo já. Mas a gente pode ir simplificando aos poucos. Nós podemos ir simplificando aos poucos, que seria como fazer essas multiplicações mais simples que estão ali, né? Coisas assim. Por exemplo, essa primeira multiplicação aqui, né? Nós podemos fazer ela já. Uhum. Então vamos fazer ela. Vou fazer aqui. Por exemplo, 5 vezes do eu poderia fazer, né? 5 vezes o 12 e embaixo também ali o 2 vezes o 7, mas existe uma forma mais fácil de fazer isso, que é percebendo que dá para fazer a simplificação. Uhum. Vamos sempre reduzir os números primeiro, que isso aí facilita a nossa vida. Sempre com números pequenos, né? Mas o primeiro não seria certo fazer a distributiva? Ou não? Bem, isso é uma coisa que de fato a gente aprende, né? Ah, Fazer a distributiva primeiro. É uma possibilidade, mas eu preferi fazer essa multiplicaçãozinha aqui primeiro, porque não vai mudar em nada, tá tá bom. bom? A ordem que Uhum. você faz não importa muito. O que você não pode fazer, foi bom você ter lembrado, é ficar somando as coisas, né? Antes de Sim. fazer as multiplicações e divisões. Isso você não pode mesmo. Então, muito bem. Então vamos começar com essa distributivinha aí. Tem nada demais. Vai ficar então simplesmente menos 30 sobre 70. Então a gente já pode reescrever o que está ali. Menos 30 sobre, opa, sobre 7, desculpa. Mais 3 quartos. Olha só, aqui tem uma outra conta que já dá para fazer também, né? Ah, Porque tá rolando ali uma multiplicação de novo. Então, eu não sei o quão bom você está nessas multiplicações, mas de novo a gente consegue fazer uma simplificação, certo? Olha só. uhum. O 12 e o 4 são divisores, né? Então, Sim. 12 dividido por 4 é 3. Então, em cima vai ficar 3 vezes 3 menos 9, né? Que tem o sinal de menos. E embaixo 7 de novo. Sim. Muito bem. E aqui, de fato, eu poderia também, né, fazer a distributiva. Mas sabe que eu não quero fazer essa distributiva? Que eu acho que vai dar problema fazer essa distributiva. Poderia fazer, assim, não tá errado. ah, mas eu acho que tem jeito mais fácil de fazer, tá bom? Tá bom. Mas como Então, que a gente faz? vou fazer, calma aí, calma aí. Bem, para começar, perceba que esse termo ele está multiplicando todo o A, certo? Ele Uhum. está multiplicando todo o A. Então, eu poderia, por exemplo, passar ele dividindo para o outro lado, né? Bem, por hora eu vou deixar esse lado direito em stand-by. Ele vai ficar aqui só. A Tá. gente pode dar um jeito no lado esquerdo, né? Perceba que todo mundo está sobre 7. Então já dá para ficar mais bonitinho. Porque Sim. menos 30
Menos 9 é menos 39. Então vai ficar menos 39 sobre 7. E ali vai ficar o que já estava, não é mesmo? Então, muito bem. Vai ficar menos 39 sobre 7. Portanto, por enquanto, a gente está com menos 39 sobre 7, igual ao que está do lado direito. Eu não vou ficar repetindo o que está aqui. Vou só copiar. Só mexer com o lado esquerdo. Até aqui alguma dúvida? Não. Não, só mexer com o lado esquerdo, beleza. Agora, nós podemos fazer algumas estruturações aqui. A gente quer identificar o A e o B, né? Veja que eu vou te ser bem sincero, tá? Do jeito que tá aqui, do jeito que tá aqui, me parece impossível a gente isolar algo do tipo A dividido por B. Impossível, tá? Mesmo isso aqui tá impossível por causa da estrutura do problema. Sim. Então, o que a gente tem que fazer para para resolver isso aqui? Uma coisa muito feia, mas vai funcionar, que é pegar as opções e colocá-las na equação, Ah. ok? Por exemplo, me parece que você assinalou essa aqui como resposta certa. Sim, a gente, por exemplo, eu tenho um reforço na minha escola que eu faço e a gente tava fazendo essa ficha, né? Aham, Resolvendo. E a professora foi corrigindo conforme a gente fazia as questões. Aí percebi. eu acho que ela botou a correção no quadro, eu passei e coloquei essa. Tá Eu acho que eu certo. tenho cálculo, mas eu, eu tenho certeza que essa que tá certa, que eu assinalei. Mas eu não Olha, sei como. eu vou te falar uma coisa, faz todo sentido do mundo você ter se sentido meio perdido nessa conta, porque eu juro pra você, por toda a minha formação, é impossível, manipulando essa equação, chegar em A sobre B, que é o que o problema pede. Impossível, tá? Uhum. Então eu acho que a professora, ela vacilou em colocar essa questão aqui. Ela deve ter colocado essa questão num programa, um programa fez para ela a pergunta, né? Provável. Mas os alunos não vão conseguir fazer o que eu suponho que seja a proposta do problema, que é isolar A sobre B. Então, o que que nos sobra? Nos sobra chutar alguns valores aí. É, eu, Vamos chutar logo a resposta que ela propõe aqui, né? Qual que é o valor de A sobre B? Ah, muito bem. Ela está falando aqui que o A sobre B é menos 16 sobre 7. Bem, o que a gente pode fazer aqui. eu tô achando que ela reduziu. Mas Sei é que lá. não tem como, né, cara? Tipo, ó, por exemplo, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia fazer surgir automaticamente A sobre B dividindo todo mundo por B, certo? Uhum. Tudo bem, vou fazer isso. Só que o que que acontece? Não vai apenas É. aparecer o A sobre B, vai aparecer um monte de Bzinhos. Vai É, aparecer o lado direito ferrou muito. é. E aqui até ficaria um, né? Porque tudo bem, divide. Mas esses Bs, como é que fica, né? A gente não tem como, cara. Pois é. E de fato eu acho que tem um erro nessa questão, tá? Uhum. Não dá pra fazer. Agora que eu pensei, nem do jeito que eu pensei ali daria pra fazer, tá? Deve ser, porque eu tava estudando também esse final de semana e eu não tinha entendido essa questão. Por isso que minha mãe deve ter falado com você. Sim. E Então aí a não, gente não é fazia um culpa chat sua, GPT. nem da sua mãe. Deve ter sido algum erro na hora que a professora criou esse problema, tá? Uhum. Aí nem o chat GPT conseguiu fazer isso. Pois é. Nem o chat vai fazer porque não tem como, né? Então foi um erro da prof aí, depois cobra dela. Exato. Então vamos para a próxima. Mas pelo menos a gente conseguiu fazer umas revisões aqui, até que me parece que Exato. você está bom nessa matéria. Vamos pegar a próxima. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bem, Ah, e essa essa aqui, né, questão, essas questões eu tenho muita dúvida. ela tá meio zoada, né? Não É, minha sei mãe se. mandou outra. Eu não ah, sei se. vamos ver. Vou baixar tudo aqui. Mas eu acho que eu peguei uma parte errada da foto ali. É, Essa aqui. Vamos começar com essa, que me parece ser. Depois eu procuro o resto das coisas. é a última foto que ela teve que mandar de novo. É que foi em ordens muito contrárias, né? Mas depois a gente se preocupa Uhum. com isso, que não falta são questões. Beleza. Vamos ver o que está rolando aqui. A seguir apresenta-se uma jogada correta de um dominó de potências. Determina o valor que completam as peças. Muito bem. Um valor que completam as peças. Tem o A elevado a zero, que é um. Uhum.
Daí parece que tem coisas antes, né? Aqui tem um monte de coisa acontecendo. Só que como é um dominó, a gente sabe que aqui tem que ser igual a 1, certo? Sim. O dominó é assim, né? As peças elas têm que se encaixar uma do lado da outra. Então o que que eu vou fazer? Eu vou induzir a coisa a ser 1. Primeiro, eu vou escrever, né? Se você concorda comigo que isso aqui tem que ser 1, a gente pode continuar. Vou só escrever aqui. Aqui eu vou colocar um X, eu não sei o que é. E aqui, opa, saco. Aqui, isso. Isso tudo tem que ser igual a 1. E daí, o que acontece é que para ser 1, nós precisamos apenas que o que está sobre o A seja 0, certo? Certo. Vamos dizer assim, eu vou deixar todos eles num A só, pelas propriedades de potência, e o que sobrar em cima vai ter que ser igual a 0. Existe uma série de propriedades de potência. Por exemplo, você sabe qual a gente vai utilizar nesse primeiro termo? Acho que vai ser do expoente. Eu não lembro como que faz, mas a A gente gente vai, fala assim, potência de potência multiplicam-se as potências. sim, vai Posso multiplicar. multiplicar esses caras aqui. Vai multiplicar. Aqui vai continuar x, aqui eu posso colocar o 6. E de novo eu estou vendo aqui multiplicações e divisões com a mesma base. A gente sabe que na multiplicação de bases iguais a gente soma os expoentes, certo? Certo. E na divisão de bases iguais a gente subtrai. O expoente de Uhum. baixo, no caso. Então, a menos que eu esteja errado, é isso. A menos que eu tenha feito alguma continha boba. Mas acho que não fiz nada bobo, não. Vamos lembrar que tudo isso aqui tem que ser igual a 1, certo? Certo. Então, A é menos 12 mais X, porque menos 6 é menos 12. E Uhum. 1, o que que é 1, né? 1, quando a gente está falando de potência, a gente sabe que ele aparece quando o expoente de algo é igual a 0, né? Sim, Qualquer coisa elevada a 0 é 1, é isso que a gente aprende. sim. Portanto, qualquer coisa inclui o A. A elevado a 0 é 1, concorda comigo? Concordo. Então a estratégia aqui é essa. Uma vez que as bases são iguais, os expoentes também são. Então eu posso dizer que menos 12 mais x igual a 0. Ou seja, x igual a 12. Pegou a ideia? Mais ou menos. O que é que você não entendeu aqui? Eu meio que dei uma travada No que nessa parte exatamente? do menos 12 mais x igual a zero. Menos 12 mais x igual a 0. Por quê? Porque como as bases são as mesmas, Sim. os expoentes também têm que ser os mesmos. Uma vez que a gente tem o sinal de igual aqui, certo? O lado esquerdo é igual ao lado direito. Ok? É. Uhum. Isso. Então por isso que eu igualei o menos 12 mais x a 0. Ok? Sim. Aham. Então claro, eu só pude fazer isso porque eu consegui igualar as bases, né? As bases são as mesmas. E eu só consegui isso porque tinha um aqui, né? E o um a gente pode Sim. falar, ah, falar qualquer coisa aí. Muito bem. Qualquer coisa eu quero dizer assim, qualquer número elevado a 0 é 1. Ok? Sim. Por isso eu coloquei o A, né? O A é um número aqui que a gente não sabe quem é. Mas a gente já sabe que o X é 12. Alguma dúvida agora? Não. Tá bom. Então, por exemplo, se eu chegasse e tivesse isso aqui para você resolver, olha só. 2 elevado a x mais 1 igual a 4. Bem, isso aqui é tranquilo de resolver também, pela mesma Hum. estratégia, né? A gente sabe que 4 é 2 ao Sim. quadrado, certo? Sim. 4 é 2 ao quadrado. Então, de novo, como as bases são iguais, os expoentes também têm que ser. Sim. Então, eu posso igualar os expoentes, já que o meu objetivo aqui é encontrar o valor do x. Então, eu passo um para o outro lado, vai ficar 1, certo? Certo. Então, a ideia é essa, tá? Tem muito segredo, Uhum. não. Muito bem. Tá bom, então encontramos o valor do x. Só que nós temos que encontrar o valor do a também. Então, como é que nós vamos encontrar o valor do a?
A gente tem que usar o resto das coisas, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que esses quadrados aqui não são todos o mesmo valor, né? São- Podem ser valores diferentes, entendeu? É, Aqui foi 12, mas aqui já não precisa ser 12, entende? sim, Por são isso que ele, outros. É, por isso que ele não chamou de X, poderia ter chamado de outra letra, Y, por exemplo, né? mas são Ah, coisas diferentes. sim. Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? De novo, a mesma estratégia, carinha. Vai ter que dizer que isso, aí você pode chamar de Y, esse quadrado, né? Sim. Igual a isso aqui. E de novo usar as propriedades de potência que eu te ensinei aqui, né? Potência de potência multiplicam-se as potências. Multiplicação de bases iguais soma o expoente. E divisão de bases iguais subtrai o expoente. Certo? Então, o que é que você vai fazer? Quero que você tente. Você vai pegar essa primeira aqui, equação, que eu vou escrever aqui, por exemplo, A dividido por a elevado a y dividido por A menos 3 sobre A menos 5 igual a 1 sobre A. E, de novo, né, você vai ter que, de alguma forma, fazer comparação. Repare que o que eu fiz para resolver aqui foi uma comparação, né? Ó, eu sabia que isto tinha que ser igual a 1, certo? Certo. Então eu escrevi a equação, coloquei igual a 1. Daí eu fui manipulando os As para chegar nisso, né? Aqui foi só a manipulação daquela Uhum. equação, que ela já ficou bem mais bonitinha. E o 1 eu transformei em alguma coisa que envolvia A elevado a zero, para eu poder fazer a comparação e achar o valor do quadradinho. Sim. Agora você vai tentar fazer o mesmo. Eu vou te dar uns 5 minutinhos. Você não precisa acertar, não precisa se preocupar em errar também, tá bom? Uhum. O importante aqui é você tentar, eu quero que você tente e você me manda o que você tentar, tá bom? Pega o celular da sua mãe, se você não tem WhatsApp, e me manda uma foto do que você desenvolver dessa conta. Eu vou deixar aparecendo aqui o que eu fiz para que você use como exemplo, tá? Tá. Mas na prática, eu acho que você já entendeu. Você tem que juntar esses As aí, né, e depois dizer que esse um aqui é A elevado a zero, por exemplo. Né? Uhum. Foi o que eu fiz. Eu falei que um era A elevado a zero. Beleza? Então tá, Beleza. tenta aí, se errar não tem problema. Se não conseguir Tá fazer bom. também, eu preciso entender o que você não sabe. Depois você me manda a foto. Você tem até umas 4h20, 19h27 para isso. Beleza.
Olá. Diga, o que que você fez? Bom, eu fiz, só que meio que eu travei, assim. Você conseguiu começar? Eu consegui, mas eu não consegui terminar. Eu Tem também não sei problema se não. é aqui onde eu fiz. Me manda aí até onde você fez, pode ser? Uhum. Eu não terminei. Vamos ver, não tem problema. Hum, Cadê? Daí. Bem, você pode me mandar no. Não sei se você tem WhatsApp. Você tem WhatsApp? Eu mandei pelo celular da minha mãe. Eu tenho. Ah, chegou aqui, beleza. Tá. Gostei do começo. Parece bom. Parece bom, parece bom. Ó, qual que foi o teu problema aqui? Foi não saber lidar com o lado direito. Tá tudo Exato. certo. Tá tudo certo até onde você fez. Só que existe uma propriedade no lado direito também que você poderia usar. Pensei que você soubesse. A propriedade, ela diz assim, ó. Vou só copiar o que você escreveu aqui. A menos y mais 8. Tem uma propriedade que ela diz que quando você tem um negócio numa fração, você pode jogá-la para o lado de cima. Ah, inverter. Eu podia fazer Exatamente. isso? Sim. Ah, Daí agora aí. pronto. É A dos dois lados. É só igualar, certo? Exato. Nossa. Caraca. Então tu vai ficar com menos um igual a menos um. Menos y igual a menos um menos 8. Vai para lá, troca de sinal, né? Menos 9. Então significa que y é 9, certo? Uhum. Muito bom. Faltou essa propriedade só. Agora, vamos ver. Sendo assim, é, vamos encontrar o resto das coisas. Aqui, este é igual a este. Sim. E este aqui tem que ser igual a este, certo? Certo. Certo. Então eu vou escrever aqui com uma letrinha um pouco mais bonita. Tá. Já. Lá, muito bem. Agora eu vou escrever com uma letra mais bonita. Veja que tudo isso está elevado a z, beleza? Uhum. Acho que eu coloquei o parênteses para deixar bem claro o que que eu quero dizer com isso. Que o 3 também será elevado a z, não apenas o a, ok? Tá. Isso é uma propriedade de potência, né? Como a Sim. potência está aqui fora, ela vai ser aplicada em todos que estão dentro do parênteses, né? Bem, de novo você tem uma missão. Começa essa conta aí. Vamos treinar potências, tá? Me Uhum. parece que você pegou bem as regras, né? Sim. Então, tente fazer a mesma coisa aqui, tá? Quero ver até onde você vai. Só uma pergunta. Na Diga. questão de cima, ó, sobe só um pouquinho pra ver se eu consigo chegar aí. Na parte que você inverteu o A pro um, a base, quando você inverte, ela fica negativa? Sim, a base, o expoente, tu quis dizer, né? O É, o expoente, expoente, ele expoente. troca de sinal. É porque aqui, de certa forma, tem o 1, certo? Sim. Então, quando ele, um positivo. Quando é um positivo, a gente não coloca. Por exemplo, sua idade deve ser 14 anos, 13, sei lá. Uhum. Dizer que tu tem 13 anos ou dizer que tu tem 13 elevado a um é a mesma coisa, né? Sim. Mas tu não vai dizer, eu tenho 13 elevado a um anos porque é tosco. Aqui é a mesma coisa. Eu não vou dizer que A é elevado a um, é muito tosco. Mas quando a gente Exato. joga para cima, é importante colocar o sinal de menos ali, indicando o menos um, tá Sim, bom? sim. Beleza. Só pra lembrar mesmo. Certo. Então agora é sua vez, hein? Desenvolva. Ok.
Quando você travar, você me avisa, tá? Mas fique tranquilo, não tô com pressa. Tranquilo. Essa estou com um pouco mais de dúvida, mas. É, eu já travei já. Bah. Bem, me manda até onde você fez, então. Bom, vamos ver. Muito bem. Ah, que? Tá errado. O mínimo que você fez já tá errado. Você fez, falou que. Meu, que foi isso que você fez? Como é que apareceu um 10 na parte de baixo? Sei lá, é que eu esqueci essa parte de baixo aí. Não sei, eu Não, nada a ver, botei A. velho. O 9 tá multiplicando nenhum número aqui, né? Se tiver multiplicando alguém, é o 1, claro. E 9 vezes 1 é 9, não é 10, né? Então tinha que continuar 9 ali, Esqueci certo? como fazer essa parte de baixo. Vacilou. Vai ficar A elevado a 14. Vai errar uma dessa na prova, que o professor vai ficar louco, velho. Uma coisa é você errar as regras de potência, talvez você não saber qual manipulação você precisa fazer, mas dizer que 9 vezes 1 é 10, né? Daí o professor já vai ficar meio maluco. Uhum. Agora aqui, esse Z eleva nos dois, como eu havia dito para você fazer. E outra coisa que você pode fazer é, de novo, passar esse A para cima, se você quiser. É, eu passei. É, você fez isso, muito bem. Agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode Multiplicar. continuar ahn, utilizando propriedades e tal. Uhum. Vamos fazer. Aqui, por exemplo, 3Z, né? O 9 é 3 ao quadrado, certo? Sim, Então eu vou dizer que é 3Z menos 2. É porque embaixo é 3 ao quadrado. Então, por regra de potência, na divisão diminui o expoente de baixo, certo? sim. A Z menos 14, pelo mesmo motivo. Alguma dúvida até aqui? Não. E aqui é a multiplicação que você acabou de falar. Muito bem. Agora, o que que tá pegando aí, galera? A tua professora de novo cometeu um erro meio bizarro aqui. Eu, De eu não novo. posso, eu não posso dizer que ela tá certa no que ela fez aqui. Ela vacilou muito, eu acho. Bem, vamos lá. Vamos pensar uma coisa, né? Olha só. O A não tem número na frente, diferente desse que tem o 13 elevado ali a z menos 2, certo? Certo. Mas vamos dizer que o A tem um número na frente que é o 1, né? Porque a gente pode dizer isso, apesar de ser feio. Tem um ali. Nós já fizemos essa modificação várias vezes hoje. Nós podemos dizer que o 1 é um número elevado a zero, certo? Certo. O 1 pode ser sempre ser escrito como um número elevado a zero. No caso aqui, 3 elevado a zero. Por que 3? Para eu poder fazer a comparação disso com isso. Simplesmente comparar, não é? Sim, sim. Eu só posso comparar se eles forem. Só posso comparar os expoentes se as bases forem iguais. Que nem eu posso comparar, por exemplo, esses dois termos aqui. Que as bases são iguais, né? Uhum. Então eu posso dizer, por exemplo, do termo dos 3 ali, que z menos 2 igual a zero. E dos A's, eu posso dizer que z menos 14 igual a menos 12. Perceba que as duas contas vão ter a mesma resposta, né? Vão ter o mesmo valor de z como resposta, que é o 2. 2 menos 2 é zero. E 2 menos 14 é menos 12. Certo? Então, tá certo, apesar do professor ter feito uma coisa meio esquisita aí. Não tá certo o que ela fez, mas eu entendi a lógica dela. E daí deu z igual a 2, tá? Sim. Você entendeu o que eu fiz? Entendi.
Então eu vou Tipo, recapitular. Igualei as duas, fiz a manipulaçãozinha aqui de passar o Z nos dois caras, que você não fez. Aqui embaixo eu falei que 9 é 3 ao quadrado. Juntei os As, você fez isso. E aqui eu inverti, você também fez isso. Daí eu continuei as propriedades, né? a Juntei os única coisa três. dessa parte aí que você tá arriscando agora, desse do 9, Uhum. é que meio que eu travei de transformar o 9 para 3 elevado a 2. Sim. Era o jeito aqui para nós podermos fazer a comparação, a junção dos três aqui, né? Para igualar, né? Mas eu Isso. posso fazer isso? Sem dúvida. Você tinha Tá que bom. fazer. Sem isso não dava para resolver, tá? Ok. A professora ela não teria colocado 9, né? E 3 aqui, se não fosse para de alguma forma você juntar eles. Uma vez que você sabe que 3 tem a ver com 9, né? Uhum. Quando se trata de potência. Eu estou recapitulando, presta atenção na recapitulação. Daí, subtrair aqui o expoente, regrinha. Aqui também, subtrair, regrinha. Aqui eu fiz a multiplicação, regrinha. E mostrei um na frente, que pode ser escrito como 3 elevado a zero. Por quê? Para comparar com 3 elevado a z menos 2. Também comparei os expoentes dos As. E daí achei que z igual a 2. Entendeu? Entendi. Então agora você vai fazer de novo essa conta. Beleza? Beleza. Força. Opa. Naquela parte que fica o 9 elevado a 3,2. Que? É, 3,2? não, 3 elevado a 2, 6 elevado a 2. 9 igual a 3 elevado a 2, certo? Sim. Aí, como que eu faço depois mesmo? Eu Você tem que usar botei. de novo a propriedade, né? Quando você tem divisão de bases iguais, diminui o expoente de baixo.
É Z em cima, 2 Ah, tá, diminui os embaixo. dois aí. É Z menos 2, exatamente. Uhum. Vai lá. Hum. Eu consegui fazer, mas eu travei na parte dos expoentes. Z menos 14 ficou igual a 12, mas Aí a gente tinha que comparar, certo? sim, Lembrando que para comparar o 3 do outro lado, você tinha que pegar esse um que tem aqui, né, e dizer que ele é 3 elevado a zero, não é mesmo? sim. Isso, daí foi o que eu fiz. Muito bem, deixa eu pegar a próxima aqui. Sim, agora tá a foto legal da tua mãe aqui, só um instante. Tá, você disse que viaja nessas aqui. Não, essa aí é que eu mais tenho dúvida. Ok. Na figura ao lado está representada a planta de uma casa. Eu vejo dois retângulos. Muito bem, então a casa tem 162 metros quadrados de área, ou seja, esse retângulo todo, só o retângulo, né? Tem essa área, beleza? Sim. Daí ele está dizendo aqui que AB é isso, é igual a 2 vezes AG, ou seja, 2 vezes esse cara aqui. Pô, é o que está escrito aqui, certo? Uhum. Portanto, se eu chamar esse lado aqui de X, por exemplo, isso aqui vai ser 2x. Está escrito ali, a menos que eu seja É. retardado, certo? Aham. Tá, agora vamos ver a outra aqui. FG, que é esse carinha aqui. Ele é 1/3 de AG. E AG é esse cara aqui, certo? Sim. Então, se ele é 1/3 de AG, ele é 1/3 de X, pô. Uhum. Só tô dando nome aos bois, nomes mais fáceis de trabalhar. Você havia me dito que já estudou isso de isolar X, né? Daí ele tá dizendo aqui que GD é igual a DC. Ou seja, ele está dizendo que isso é igual a isso. Ou Sim. seja, é metade do cara de baixo, não é? Hum? Já que ele é igual, né? Tem que ser metade pra ser igual. Né? É óbvio, É. né? Meio bobo até de falar. Então Hum. significa que aqui é X e aqui é X também. Aqui embaixo não é 2x? Sim.
Esse aqui é metade, então aqui é x e o outro também tem que ser x. Tudo bem até aí? Tudo. Muito bem. O pátio vai ser revestido com lajes com 50 centímetros de lado. Quantas lajes são necessárias para revestir o pátio? Então, meu velhinho, em outras palavras, ele está nos perguntando qual que é a área do pátio. E depois, sabendo a área do pátio, nós vamos descobrir quantas lajes, né, quantos pisos a gente precisa pôr para cobrir essa área, certo? Sim. Então, eu acho que você concordou comigo que o nosso primeiro objetivo aqui é encontrar a área do pátio, certo? Sim, sim. E o pátio é um retângulo. E a gente sabe qual que é a equação da área do retângulo, né? A área de um retângulo é base vezes altura. Concorda comigo? Concordo. Se fosse um triângulo, você divide por dois, mas é um retângulo. Certo. Não é só base vezes altura. Qual que é a base do pátio ali? A base é X. Exato. E qual que é a altura? 1/3 de X. Já era. Então, em outras palavras, né, carinha? Se eu souber o valor, eu vou colocar a área do pátio aqui, vou colocar um pezinho. Se eu souber o valor do X, eu descubro a área do pátio, né? É só o que falta, certo? Uhum. E agora, como é que eu vou encontrar o valor do X? Utilizando uma informação que eu tenho, que é sobre a área da casa, que são 162 metros quadrados. Eu tenho o valor e eu tenho também quanto mede a altura e a base. Certo? Sim. Pegou a ideia? Peguei, peguei. Então, agora usando isso, isso e isso, né, a equação da área de um retângulo, eu quero que você tente descobrir para mim qual é o valor do x, tá? Tá. Força. Ah. Só uma pergunta, eu tenho que fazer a área da casa para descobrir? Foi o que eu havia dito, né? Uhum. Circulei as coisas aqui, certo? Sim. Porque você sabe a área da casa. Veja que o nosso objetivo, como eu havia dito para você, preste atenção. Nosso objetivo é encontrar a área do pátio, primeiro. Ou melhor, nosso primeiro objetivo é encontrar a área do pátio para então encontrar o que o problema pede, né? Quantos pisos, quantas lajes vão precisar para cobrir o pátio. Sim. E essa é a equação da área do pátio, certo? Uhum. Então, como você concordou comigo aquela hora, a gente precisa saber o valor do x para encontrar a área do pátio, certo? Certo. Como é que eu vou encontrar o valor do x? Utilizando a área da casa, que é um valor que eu conheço. Eu sei que a área da casa é isso, certo? Caramba. Eu sei que a área da casa é 162 metros quadrados. E eu sei que a área da casa tem a ver com x, né?
Uhum. Então, eu consigo, utilizando essas informações aqui, encontrar o valor do x. Beleza? Então, Beleza. primeiro encontre o valor do x. Tá. Bom, eu não tô conseguindo fazer muito essa. Tô Ah, com. velho, aí você tá com bastante dificuldade, então, cara. Sei. Ah, e qual que é a área dessa casa? Me fala. 162 metros quadrados. Qual que é a área de um retângulo? Qual que é a equação da área do retângulo? É, base vezes altura dividido por 2. Não, isso é triângulo. Não, ah, Retângulo é sim. base vezes altura. É base vezes Qual que é a altura. base desse retângulo? Da casa ali? A casa, a altura é x e a base é 2x. Maravilha. X vezes 2x. Bem, x vezes x é x ao quadrado. Uhum, Da mesma forma que 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, certo? certo. X vezes x, então, pela mesma lógica, é x ao quadrado. Eu quero saber o valor do x. Eu tenho que isolar o x. Uhum. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Quanto que é 162 dividido por 2? Passa a conta aí. Hum, 81. Perfeito. 81 igual a x ao quadrado. Então agora você quer saber qual número que ao quadrado dá 81. Ou seja, qual número que vezes ele mesmo dá 81. Você sabe qual número que vezes ele mesmo dá 81? 9 vezes 9? Exato. Então o x é 9, certo? Certo. E aí, qual foi o passo disso tudo aqui que você não conseguiu fazer? Não sei, acho que meio que me esqueci de umas partes. Bem, isso não explica muito. Agora você conseguiria encontrar a área de um retângulo se eu te pedisse? Posso tentar. Muito bem. Bem, por enquanto tá tranquilo, porque a conta ainda não acabou. Oxe, esse X aqui não tá querendo vir. Hum, Bem, a questão é o seguinte, a gente só encontrou o valor do X. E o problema, ele não queria saber o valor do X.
Ele quer saber a quantidade de lajotas que vão ser colocadas no pátio. Então a gente está interessado no pátio. E a área do pátio é essa. E a área do pátio depende de x, certo? Certo. 9 ao quadrado. Era x ao quadrado, agora é 9 ao quadrado. Quanto é que é 9 ao quadrado? A gente acabou de ver que era. 81. E 81 dividido por 3 é 27. Ok? Uhum. E agora que a gente sabe, então, que a área do pátio é 27, ele falou aqui que, bem, 27 metros quadrados, certo? Ele Sim. falou que o pátio vai ser revestido com lajotas de 50 centímetros de lado, meio metro de lado. Bem, nós temos 27 metros quadrados. Agora, cada lajota tem uma determinada quantidade de área, certo? Sim. Que vai ser quanto? Bem, ela é um quadradinho. A gente sabe que a área do quadrado é lado ao quadrado. Como ela tem 50 centímetros de lado, como é que eu sei que é um quadrado? Primeiro que está escrito. E segundo que os lados são iguais, certo? Certo. 50 centímetros é 0,5 metros. 0,5 vezes 0,5, a área é 0,25 metros quadrados. Ok? Uhum. Sendo assim, da mesma forma que a gente aprendeu quando era criança, quantas lajotas cabem nessa área? Tem que fazer a divisão, certo? Certo. Então, a conta que você precisa aí para fazer essa continha, descobrir a quantidade de lajotinhas, é 27 dividido por 0,25, tá bom? Uhum. Eu já vou te dar um spoiler. A resposta dessa conta aí vai ser a mesma coisa que 27 vezes 4, tá? Mas, 27. 4. sim, porque 0,25 é 1/4. Mas isso aí você vai descobrir por conta própria, porque infelizmente nosso horário acabou. Ah, Não, parece que sua mãe aqui vai pagar mais. Bem, eu vou te mandar um negócio aqui, eu preciso ir no banheiro. Daí quando ela mandar aqui, daí a gente continua, tá bom? Enquanto isso, também vai no banheiro aí tomar uma água, beleza? tá bom. Então tá bom.
Alô? Banheiro. Utiliza aí. Fala, não sei, explica. Vai falar. Opa, meu velho, tá por aí? Tô, Parou, tô. parou. Oi? Opa, beleza, vamos lá. Continuando. Vamos lá, vamos lá. Bem, essa conta aqui era só fazer, então, 27 dividido por 0,25. Eu vou fazer o seguinte. 27 dividido por 0,25. Vou te ensinar um jeito de fazer isso sem precisar ficar fazendo aquelas chatice de colocar zeros no divisor, etc, tá? Uhum. Bem, o 0,25, você está em Portugal, você sabe o que são os cêntimos, né? 0,25 é tipo cêntimos do euro, né? Não precisa de 20, não precisa de 4 moedas de 25 cêntimos para fazer um euro, Sim. porque o 0,25 é um quarto de euro, certo? Uhum. E a gente aprendeu também na escola, há muito tempo atrás, que quando tem uma fração na parte de baixo, ela pode passar multiplicando invertida. Sim. Então, que era um quarto, ficou 4 sobre 1. Então, a única coisa que você precisa fazer agora é 27 vezes 4. Passa aí, tá? A Uhum. hora que você fizer, me diga quanto é que dá 27 vezes 4. Eu já tinha feito. Eu, quando Dá você quanto? eu acho que foi no banheiro, deu 108. Então, vai precisar de 108 lajotas. Muito bem. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fechar umas coisas, abrir outras. Muito bem, estou aqui. Ah, vou pegar aqui. Muito bem. Tem um negócio aqui. O Momi me enviou. De novo, uma foto horrorosa. Vamos procurar o começo da foto certa. Acho que é essa aqui. Bem, essa aqui já tem mais questões. De novo, de geometria, né? Falou que Uhum. não consegue identificar às vezes. Mas eu gostei do que eu vi aqui. Bastante riscos, quebrando o trapézio num retângulo em dois triângulos, né? Isso é legal. A figura representa um trapézio isósceles. Isósceles significa Tudo tem dois lados iguais. ais, que no caso são esses ladinhos de 5 centímetros. Uhum. Considerando os dados da figura, determina a área do trapézio. Legal. Tu conseguiu fazer isso sozinho ou tu copiou? Bom, eu fiz uma parte sozinho, mas também eu copiei da professora. Eu copiei mais da professora. Não entendi muito também. Sim. É, eu recomendo que você comece a fazer mais. é, você comece a fazer mais tarefas. Uhum. Muito bem. Porque, sabe, essas coisas aí, cara, não tem nada demais, tá? Elas costumam ser coisas assim, bem tranquilas para quem já passou pelas coisas que você passou. Afinal de contas, área de triângulo, área de retângulo, né? São coisas que supostamente você já sabe, certo? Sim. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um retângulo. E esse retângulo tem lado 8. Um lado aqui embaixo, claramente 8, certo? Certo. Muito bem. E agora há pouco você me falou que
a área de um retângulo é base vezes a altura. A base nós já temos, é 8. Então, o que falta para nós encontrarmos a área do retângulo é a altura, certo? Certo. Mas a altura ela não está explícita aqui. Afinal de contas, eu não sei quanto mede isso. Isso aqui seria a altura do retângulo, ou mesmo a altura do trapézio. Viu? Nós temos até uma fórmula para o trapézio, né? A gente poderia usá-la aqui. De toda forma, como é que a gente vai encontrar isto? Nós vamos encontrar isto usando informações de triângulo. Né? Você sabe, por exemplo, que esse lado mede 5. Legal. Então eu vou fazer um zoom disto, beleza? Isso é o que eu quero. Isso aqui mede 5. E nós precisamos saber quanto mede isso, então, né? O que não é difícil, cara. Se você usar um pouco de lógica. Veja, é lógico, não é nem matemática isso aqui, porque se fosse um negócio valendo dinheiro, você fazia, ou num jogo. Tudo isso aqui mede 14, certo? Certo. E tudo isso aqui mede 8. Então, o que sobrou para esses cantos vermelhos aqui é 14 menos 8. Certo? Certo. Muito bem. E 14 menos 8 é 6. Portanto, aqui é 3, aqui é 3. Aqui é 8, né? Sim. 3 mais 8 mais 3, 14. Pegou a ideia? Peguei. Muito bem. Nós precisávamos dessa informação porque nós queremos encontrar o valor do verde. E como você pode ver na figura, esse triângulo que eu acabei de desenhar aqui, ele é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que te permite fazer o teorema de Pitágoras. Lembra do teorema de Pitágoras? Lembro. O teorema de Pitágoras, ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Sim. Então, de novo, você não pode ir fazendo as coisas no automático, tá ligado? Não é tipo um jogo que eu tô jogando aí que eu deixo metade do jogo no automático, metade eu penso. Aqui tem que estar pensando o tempo todo. Por quê? Porque, de novo, eu fazendo a conta aqui, eu já sei o caminho que eu tenho que seguir, porque eu trabalho com isso, né? Eu vivo disso, eu tenho que saber. Agora, tu não tá acostumado, então por isso tem que estar com a tua mente sempre ativa. E olhando eu fazer aqui, parece que é fácil, porque eu tô sempre indo pelo caminho certo. Mas pode ser que você vá pelo caminho errado, que nem Sim. nas últimas contas. Você até estava fazendo certo, mas teve uma hora que pegava o caminho errado. Por exemplo, uma coisa que você poderia pegar errado aqui é colocar o número errado na hipotenusa, sacou? Porque quem tem que estar do lado esquerdo é a hipotenusa. Mas você poderia ter colocado qualquer outro valor ali, né? Agora, com Sim. essas cores, com a minha explicação, fica claro que quem tem que estar aqui é o 5, né? Uhum. Todos os alunos colocariam X. Você fez isso aqui, ó. Né? Porque é a hipotenusa que é a soma dos quadrados dos catetos. E o 5 é a hipotenusa. O que ele está fazendo aqui, né, junto com o 3? Ele tinha que estar lá do outro lado, certo? Certo. Entendeu o teu erro agora? Uhum. Ótimo. Então tá bom. Agora 3 ao quadrado mais o x ao quadrado. E agora a gente consegue encontrar o valor do x. Agora sim, colocando os números nos lugares certos, com muita atenção. Vai ficar 25 igual a 9 mais x ao quadrado. Então 9 vai para o outro lado. 25 menos 9 é 16. Certo? Certo. E aí, qual número vezes ele mesmo dá 16? Isso também está na tabuada. 4. Muito bem, então encontramos o valor do x, 4. Isso aqui era de se esperar, porque esse é o famoso triângulo pitagórico. Uhum. O triângulo pitagórico é o triângulo que apresenta 3, 4, 5, ou múltiplos disso. Tá bom? Tá bom.
Muito bom, muito bom. Sendo assim, continuamos, né? Já encontramos o valor do x. Por que que eu estou atrás do valor do x? Porque é o valor do x que vai me trazer o valor da área da coisa toda, né? A gente agora tem duas possibilidades, cara. Ou a gente, como é que eu posso te dizer isso? Calcula diretamente a área do trapézio, ou nós podemos perceber que o trapézio ele é formado por dois triângulos iguais e um retângulo, ok? Sim. Então, por acaso, se na hora da prova você não souber a equação da área do trapézio, que pode ser que você esqueça, se não souber, você poderia então fazer uma área de vez. Triângulo, depois a área do retângulo, beleza? Beleza. Mas eu não vou fazer assim, porque isso você vai fazer de tarefa. Eu vou fazer com a área do trapézio já direto. A área do trapézio é igual a base maior mais a base menor vezes a altura, isso aqui é um B de base, Dividido. dividido por 2, ok? Essa é a equação da área do trapézio eu sei de cor, pode ser que você não saiba de cor. De novo, faz a área dos três objetos separadamente. Bem, quanto mede a base maior? Mede 14, ok? Alguma dúvida nisso? Não. Base maior mede 14. Se a base maior mede 14, ali na figura, quanto mede a base menor? 8, exatamente. E agora a altura. A altura foi o que nós calculamos, é o verdinho. X. É de 4, certo? Sim. Muito bem, então você só precisa agora resolver essa continha, beleza? Beleza. Então resolva aí, quando chegar na resposta, diga. Acabei. Quanto deu? 44. 44. Perfeito. Vamos para a próxima. Ó, de novo, paradinhas de triângulo. Parque de diversões, de acordo com os dados da figura, o comprimento do escorrega. Bem, o comprimento do escorrega, ele quer saber quanto mede esse ladinho aqui do triângulo, né? É. Bem, como é que eu posso te dizer o que fazer aqui sem dizer tudo de uma vez, né? Você tem que desenhar as coisas. E identificar, você tem que identificar quem é a hipotenusa. Esse é o principal sempre. A hipotenusa dessa vez vai ser o X. Boa, cara. Por quê? Porque o cara que nós queremos saber é o cateto que está ao contrário do ângulo de 90 graus. É sempre assim que a gente identifica a hipotenusa, entendeu? Vocês, às vezes, criançada, acham que a hipotenusa é o lado diagonal, mas não é verdade, não. Não. Porque se eu inverter esse triângulo, se eu começar a girar ele, o azul não seria mais o diagonal, entendeu? Uhum. O lado, ele é o lado maior, só que às vezes a gente não consegue identificar qual é o lado maior na figura. Então, o que você tem que fazer é sempre verificar quem está oposto ao ângulo de 90 graus. Isso que será a hipotenusa, tá? Tá. Então, faça a conta aí enquanto eu pego um pouquinho de água. Já volto.
Beleza. E aí, alguma coisa já? Já acabei já, mas tem uma parte que chega que eu não sei. Eu posso usar a calculadora? Fazer a A raiz de prova 100? você pode? Ah, acho que não. É, daí é bad, né? É. Vamos ver. Ó, Ahn, bem, você de fato precisa saber lidar, então, quando aparecer números que você não sabe o que deve ser multiplicado por ele mesmo para surgir, né? O que apareceu aqui foi 10 ao quadrado mais 7 ao quadrado, né? Que sim, dá 149, certo? sim. Pois é, 149 é um número meio zoado mesmo. Mas como você pode perceber, tem algumas respostas meio quebradas ali, né? Ou seja, você não precisa necessariamente pegar um valor exato, certo? Aproximadamente, né? Aproximadamente, exatamente. Então, Fica 12, eu acho. exato, 12, porque você provavelmente lembra que 12 vezes 12 é 144, né? É, por aí. Exato. Portanto, 12,2 deve ser aí o 149, né? Já que é um número pertinho. Isso mesmo. Nossa. E lembrando, né? Precisava ser maior que os outros. Então já não poderia ser o 3 ali, Uhum. obviamente. Muito bem. Vamos para a próxima. O de bola Ambrosio estava a brincar com o papagaio. Eu morei em Portugal, eu morava em Braga. E Morou eles em Braga? falavam, aham, eles falavam meio estranho mesmo. Tu mora onde? Eu moro em Lisboa, Ali. Cascais. Lá, Cascais, eu fui trabalhar em Cascais, muito bonita a cidade. Uhum. Blá, 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 tendo em conta. Tu estuda na escola internacional? Não, eu estudo no Salesiano. Ah, tá. Eu ia dar aula no Prime School de Cascais. Tendo em conta os dados da figura, determina a altura da árvore. É, lá em inglês, poderia ser. É, ele quer saber a altura da árvore. Ó, de novo o esquema aí que a gente está conversando, né? É, Tem que achar o cateto. Dessa vez, de novo, não é a vai ser hipotenusa. 5 agora aí pra ter uns. Exato, é o que eu posso dizer para fazer. Agora você pode estar com uma pequena confusão na sua cabeça. Ah, professor, mas esse 1 metro aqui, ignore. Simplesmente ignore, tá? Você vai Uhum. fazer a conta com 20 e com 25, procurando outro cateto. Então tenta aí, e quando você chegar, você me diz, tá? Ok.
Pronto. Show. Calma aí. E aí, man? Quanto é que deu? Ó, deixa eu só conferir se os cálculos, tirando da conta que eu fiz, tá certo. Uhum. 15, deu 15. Deu 15. Hum, Tá certo? não sei. Deixa eu fazer aqui. Mas acho que sim, né? Porque 20 ao quadrado, 400. 15 ao quadrado, 225. Então vai ficar 625, que é Uhum. exatamente 25 ao quadrado. Perfeito. Então Uhum. você achou 15. Qual que é a altura da árvore, então? 15. Não. É Não, 16, né, pô? não, 16, 16, Porque 16. tem um umzinho aqui, não vai me errar só na prova. Esqueci do 1, esqueci do 1. Pode crer, pode crer. Então tá bom, vamos tentar fazer mais uma. Na figura estão representados dois polígonos regulares, o quadrado e o triângulo, né? São os bronzeadinhos aqui. A área do quadrado é essa, então fica fácil já perceber, como dizem os portugueses, que o lado mede 6, certo? Certo. 6 vezes 6 é 36. E BF, essa hipotenusinha aqui, mede 6,2. Ele está pedindo determine o perímetro do triângulo DFE. Muito bem. F, Bem, E. para um primeiro cuidado que você tem que ter aqui, né? Ele falou polígonos regulares. O que que significa ser um polígono regular? Significa que ele tem três lados iguais. Tem lados iguais, melhor dizendo, né? Então, o Uhum. quadrado a gente já sabe que ele tem lado igual, e o triângulo equilátero também. Beleza. Então, em outras palavras, se a gente encontrar quanto mede um dos lados do triângulo, é só multiplicar por 3 que a gente encontra o perímetro, certo? Sim. Porque os três lados são iguais, né? Então, esse, mais esse, mais esse. Então, encontra um lado, multiplica por 3. A gente sabe também que essa parte aqui já mede 6. Você falou para mim agora há pouco. Certo? O DC aqui. O que falta para nós encontrarmos o lado do triângulo é saber quanto mede CF, certo? Sim. Tudo bem até aí? Ou tá com Quê? dúvida? Ah, não. Você, Bem, você está com dúvida ou tá tranquilo por é só enquanto? da questão mesmo que eu sou ruim nesse tipo de questão. Calma. Você tá pegando a ideia, pô. Nós temos um triângulo aqui retângulo, certo? O Certo? BCF é um triângulo retângulo. Que nós já sabemos dois lados. O lado BC você mesmo me falou que mede 6, certo? Sim. Por causa do quadrado, etc. Mede 6. E o lado BF, o enunciado falou que mede 6,2. Então a gente consegue, usando o teorema de Pitágoras de novo, encontrar quem é CF. Porque a gente sabe quanto é BC e sabe quanto é BF. Ok? Ok. 6 e 6,2. Então faz o teorema de Pitágoras para encontrar o CF. Lembre que o CF não é a hipotenusa, né? Não é a Sim. hipotenusa. A hipotenusa é o BF. Então vai lá, tenta encontrar primeiro só o CF para mim, tá? Foca Tá. no CF. Peraí, o BC é quanto? Leia o enunciado e Peraí. diga. É igual a BF? Cara, você não tinha me dito que o quadrado mede 36 de área? Ah, tá. O lado então mede quanto? 6, né? Sim.
para que você não se perca nas ideias, porque antes de você me fazer a pergunta, você falou 3 vezes para mim que BC media 6. Você tem que anotar as coisas, entendeu? Uhum. Pegar ali, escrever quanto mede cada ladinho. Se você fizer isso, você não vai se perder nessas coisas. Algo que você descobre quando você está lendo a questão vai ficar fixado ali até o fim. Beleza? Beleza. Hum. Eita, pera. Novamente. Putz, 2,44. 1,40 e poucos, exatamente. Bem pequeno, como era de se imaginar. E agora a única coisa que você precisa fazer é pegar esse valor e somar com o ponto médio DC, que também é 6, afinal de contas é um quadrado, certo? Eu parei no 2,44, só que ficou a raiz. Ah, tá. Bem, Como que eu faço? daí você vai ter que descobrir qual número vezes ele mesmo dá 244. Hum, Ou algo próximo, né? hum. Deixa eu ver se. Sei lá, por 15. Ou no caso, 1,5. Ok? Ok. E daí ficar fazendo as somas aí e chegar na resposta. Bem, o resto eu acho que você consegue por conta própria, né? Se anotar as coisas que você for descobrindo, tá bom? Ok. O resto é basicamente, você vai descobrir ali o valor do x, vai somar com o 6, pronto, você já tem um lado do triângulo. O Ah, triângulo tem 3 lados iguais, já era. Beleza? beleza. Show de bola, cara. Massa demais, deu para aprender bastante. Deu. Show. Numa próxima aí, venha com questões que você já tentou fazer e não conseguiu, beleza? Beleza. Show de bola. Abraço. Valeu! Valeu. Um abraço.